dia, queridos. Podem sentar, graça e paz. Amém. Essa canção que o Beto compôs, ela de fato nasceu nesse ambiente do profético. A gente tem feito treinamentos proféticos às segundas-feiras, cada 15 dias, né? Uma segunda eu faço só com pastores e a outra semana, outra segunda, eu faço com liderança. Então, pastores e líderes. Se você é líder ou supervisor, amanhã tem reunião. Não perca. Tem sido fantásticas as reuniões. Amém? Não perca, porque Deus tem nos dado muita graça, muito entendimento. Sobretudo, tem ativado em nós o profético. E isso tem sido maravilhoso. Glória a Deus. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Sobre o profético. Deus tem liberado uma graça, uma unção profética. E a gente quer falar sobre isso. Neste ano temos trabalhado para corresponder com Deus. Nós queremos mergulhar neste rio cada vez mais. E temos dito sempre isso. Profetizar é revelar a história escrita por Deus para uma pessoa. Amém? Então a gente vai compartilhar sobre isso, mas antes vamos orar juntos, sentados mesmo como vocês estão. Feche os teus olhos. Vamos pedir graça de Deus, que o Espírito nos dê entendimento, sabedoria para compreender o coração do Senhor nesta área, nesse assunto. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por este momento de estar com a Tua igreja e compartilharmos, ó Deus, a Tua palavra. Senhor, libera a Tua palavra sobre nós. A Tua palavra viva, a Tua palavra revelada, a Tua palavra que é Espírito, a Tua palavra que abre os olhos do nosso entendimento, a Tua palavra que nos liberta, que nos faz ir além. Libera por Teu Espírito Santo a Tua palavra, ó Deus, neste lugar. Nós nos rendemos a Ti, todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, rendemos-nos a Ti, ó Deus, para Te ouvir, para compreender. Sobretudo queremos corresponder, Senhor. Não queremos ser apenas ouvintes, mas queremos ser praticantes. Permita-nos, Senhor, conhecer um pouco mais do Teu coração, ó Deus. Queremos conhecer o que o Senhor vê, o que o Senhor pensa, o que o Senhor fala, para que assim nós possamos agir, alinhados com o Senhor. Ó Deus, assim nós cremos e enquanto, Senhor, a Tua palavra é ministrada, nós oramos para que cada pessoa que ouve seja de algum modo tocada e abençoada. Nós oramos assim em fé e agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, amados, já faz algum tempo, na verdade, desde o final do ano passado, nós temos sentido que Deus tem liberado um nível maior de graça profética sobre as nossas vidas, e a gente sente que isso tem a ver com os planos de Deus para este tempo, para a sua igreja, e nós queremos corresponder com Deus. Então a gente tem treinado, a gente tem falado, a gente tem dado espaço ao Senhor em nossa vida e até nos nossos cultos para que isso aconteça, para que a profecia aconteça. Como já falamos aqui também, quando nós falamos de profecia, existem níveis diferentes de profecia. Existe o que nós chamamos de manifestação profética, e esta manifestação profética, o apóstolo Paulo incentiva todos da igreja a agirem. Quando ele fala em 1 Coríntios 14, ele diz: eu quero que todos vós profetizem. E profetizar é ser inspirado pelo Espírito Santo para falar para alguém, para edificação, para encorajamento e para consolo. Então, quando Paulo fala pelo Espírito Santo, eu quero que todos vós profetizem, ele está dizendo, creia nisso, que o Espírito Santo vai te inspirar, te dar graça para falar às pessoas. Não é falar a Deus, é falar às pessoas. Somente para dentro destes parâmetros de edificação, de encorajamento e de consolo. Então, isso é o que nós chamamos de manifestação profética. Algumas pessoas têm isto de uma forma muito mais constante. A gente constata que estas pessoas têm
um dom profético. Um dom é dado pelo Espírito Santo de Deus. Então, algumas pessoas têm isso de uma forma muito mais frequente. E outras pessoas têm o que nós chamamos de ministério profético, que é um dos ministérios citados em Efésios capítulo 4. O apóstolo, o profeta, o pastor, o evangelista, o mestre, são estes 5 ministérios que Deus deu à igreja. Estes são unções, digamos assim, de governo, pessoas que devem estar juntas para ouvir de Deus, para edificar a igreja, para preparar os santos. Então, existem esses níveis, mas, de uma forma geral, o Senhor quer que nós compreendamos a profecia e também sejamos instrumentos para profetizar sobre a vida das pessoas. Amém? Principalmente nesse aspecto da manifestação profética. Como a gente tem falado sempre, profetizar é compreender o coração de Deus. É pensar o que Deus pensa, falar o que Ele fala, sentir o que Ele sente, amar como Ele ama. É compreender o que Deus escreveu. Compreender o que Deus escreveu. Então, a profecia basicamente tem um alvo: conhecer e revelar o coração de Deus para as pessoas. Sendo assim, a gente já de cara começa a dizer que profecia não é como alguns pensam. Alguns pensam que profecia é para julgar, profecia é para trazer peso, para condenar, talvez até para ameaçar pessoas. Não. Profecia não tem a ver com revelar o pecado das pessoas. Embora Deus, que nos ama, também nos corrija quando fazemos coisas erradas, isso é outro capítulo, isso é outra forma, existem outras maneiras de Deus trabalhar com a correção em nossa vida, inclusive até de autoridades, de pessoas que Ele coloca ao nosso lado para nos ajudar a vencer as nossas debilidades. Mas quando nós falamos de profecia, nós estamos falando basicamente de edificação, nós estamos falando de encorajamento. A palavra exortar significa encorajar, e nós estamos falando de consolo, segundo 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Então, profecia de uma forma geral é entender o coração de Deus, o que Deus escreveu, reservou, preparou para aquela pessoa e revelar para ela. A definição dessa manifestação profética pode ser definida basicamente como essa habilidade sobrenatural de falar o que está na mente de Deus por meio da inspiração do Espírito Santo. Não é falar suspeitando, não é falar declarando o que a gente gostaria que fosse na vida da pessoa, mas é uma conexão com o Espírito Santo e você ouve algo do Espírito e fala através do Espírito Santo para encorajar aquela pessoa. É estar, então, alinhado com o coração de Deus. Agora, quantos concordam que Deus é sempre bom? Concorda que Deus é sempre bom? Você concorda que Deus pensa coisas boas a nosso respeito? Quantos concordam? Amém? Deus é bom. Fala para o seu vizinho, Deus é bom, não esqueça disso. A gente sempre fala, né? E não é só um jargão, uma redundância, mas é para a gente lembrar sempre que Deus é sempre bom e Ele pensa coisas boas a nosso respeito. A Bíblia fala que em Jeremias 29:11, que Deus deseja coisas boas para nos dar um futuro e uma esperança. Às vezes pessoas formam uma compreensão errada de Deus, né? Imaginando que sempre quando Deus falar a alguém, Ele vai trazer um raio, um julgamento. Existirá um dia que Deus irá julgar todas as coisas, inclusive as pessoas, mas Deus está neste tempo interessado em resgatar, transformar, salvar, mostrar de fato o que Ele preparou para as pessoas. Como diz o texto que nós citamos, Ele diz: eu sei os planos que eu preparei para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então, nós precisamos crer nisso, amados, que Deus é um Deus bom, que escreveu, que planejou coisas boas para as pessoas. Ele tem um caminho, Ele tem uma jornada, Ele tem uma história para nós, para todos nós.
Então, quando a gente fala de profetizar, é entender as coisas de Deus, é ver como Deus vê, é compreender a história de Deus. De fato é isso, é buscar as coisas do alto sobre alguém e declarar para aquela pessoa, ver como Deus vê. Agora, a pergunta é, como Deus vê as pessoas? Nós já sabemos que Deus vê as pessoas de uma forma boa, mas de uma maneira mais ampliada ainda, nós podemos dizer que Deus vê as pessoas através de Cristo Jesus. Amém? Vamos repetir isso? Diga assim comigo, Deus vê as pessoas através de Cristo Jesus. Então, Deus vê as pessoas em Cristo. Logo, o nosso desafio para qualquer pessoa, seja da igreja, fora da igreja, não importa. Se nós queremos ser instrumento de Deus para profetizar, para contar a história de Deus para as pessoas, nós temos um desafio de também ver as pessoas em Cristo Jesus. Eu digo isso porque todos nós temos a tendência de ser tendenciosos, né? Nós olhamos para as pessoas e logo a gente forma estereótipo, logo a gente pensa, aquela pessoa é legal, aquela outra não, aquela pessoa me agrada, aquela outra não, enfim. E a gente tem facilidade com algumas, barreiras com outras, alguns erroneamente, né? Mas alguns crentes até pensam que tem pessoas do bem, tem pessoas do mal. Aquela pessoa é do bem, aquela pessoa é do mal. Não, todos nós estamos separados de Deus e todos nós somos desesperadamente necessitados da graça salvadora que há em Cristo Jesus. Amém? Então, nós temos esse desafio de ver as pessoas também em Cristo Jesus. Ver as pessoas como Deus vê. Porque se a gente criar barreiras com as pessoas, nós não poderemos ser instrumentos de Deus para elas. Se a gente ficar irritado, irado com qualquer coisa, nós vamos criar barreiras e não vamos poder ser instrumento de Deus para as pessoas. A Bíblia diz que na ira do homem não opera a justiça de Deus. Então nós temos esse desafio de não olhar para as pessoas na carne, mas vê-las no Espírito. Agora, não olhar para as pessoas na carne ou ver as pessoas como Deus vê, obviamente não significa concordar com comportamentos errados das pessoas. O erro é erro, o pecado é pecado. Mas significa que, apesar do comportamento, apesar das dificuldades ou dos problemas que as pessoas tenham, nós temos o desafio de vê-las em Cristo, de amar estas pessoas, de amar como Deus ama. Então, profetizar, guarda isso no seu coração, é este desafio, digamos assim, e desafio que nós temos a ajuda do Espírito Santo para vencê-lo, mas esse desafio de ver como Deus vê, de ouvir o que Deus ouve, de sentir o que Deus sente, de ter como compaixão como Deus tem compaixão, de entender o que Deus escreveu sobre a vida daquela pessoa, de amar como Deus ama. É compreender o coração de Deus e transmitir o coração de Deus para as pessoas. Amém? Então veja, olhar na carne é fácil. Nós fomos chamados para olhar no Espírito. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 16, o seguinte: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. A ninguém conhecemos segundo a carne. Você pode olhar para uma pessoa que você não gosta, mas você tem o desafio de amá-la. Amém? Você tem o desafio de orar por ela, de ouvir a história de Deus para ela. Então, uma boa coisa, se a gente quer ser usado para profetizar sobre a vida das pessoas, primeiro, é desenvolver um relacionamento com Deus. Não tem como profetizar sem desenvolver um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo. Segundo, é começar constantemente a perguntar: Deus, qual é o seu plano para esta pessoa? O que o Senhor tem reservado para ela? Como o Senhor a vê? Como o Senhor a ama? Como o Senhor quer transformá-la? Mesmo que ela pareça uma pessoa muito difícil, não importa. Nosso desafio é não olhar na carne, é não olhar no natural, é não olhar o comportamento, é não olhar de uma forma terrena. Porque se a gente olhar de uma forma terrena, nós vamos fazer muita acepção de pessoas. E Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Ok, então Deus vê as pessoas em Cristo Jesus. E ao dizer isto,
a gente precisa também ir para a palavra e compreender o seguinte, que todas as pessoas foram criadas em Cristo Jesus. Nós cremos, porque a Bíblia diz que não tem ninguém fora desta verdade. Todas as pessoas foram criadas em Cristo Jesus. E eu vou repetir porque esse é um ponto central. Isso nos ajuda a girar uma chave com relação às pessoas, especialmente aquelas pessoas que talvez você ache que são as mais difíceis. Guarda isso, todas as pessoas foram criadas em Cristo Jesus. Ora, por que podemos dizer isso? Porque a Bíblia diz, né? A Bíblia fala, Evangelho de João, 2 João, capítulo 1, verso 3, o seguinte: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, se referindo a Cristo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Amém? Vou repetir esse texto. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Fala para você mesmo assim, ainda bem que eu estou incluído nesta todas. Amém? Todas. Portanto, qualquer pessoa, pensa numa pessoa difícil, ela está incluída nisso. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Se você vê uma pessoa, saiba que ela foi criada em Cristo Jesus. Um outro texto também para a gente fundamentar esta verdade, Colossenses capítulo 1, verso 16, diz assim: porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem, são sustentadas por ele. Amém? Que coisa tremenda, né? Então nós podemos, de fato, chegar para qualquer pessoa e dizer: olha, você foi criada por Jesus e para Jesus. Amém? Todas as pessoas foram criadas em Cristo. Essa é uma verdade fundamental. Tudo foi criado por ele, dele, por meio dele, e para ele, e para a glória dele, tudo foi criado. Isto, obviamente, inclui todas as pessoas, até aquela pessoa que tem um comportamento muito difícil. Se nós queremos ser instrumento de Deus para profetizar, nós precisamos saber disso. Aquela pessoa, apesar da vida e do comportamento e das ações dela, eu sei que ela foi criada para a glória de Deus, ela foi criada em Cristo Jesus, e embora ela tenha feito escolhas e caminhos, ela pode estar andando num caminho bem longe de Deus, mas há um caminho de Deus, há uma história de Deus. Existem coisas que Deus escreveu para a vida desta pessoa, e se nós temos o Espírito de Deus, e a Bíblia fala que o Espírito Santo sonda todas as coisas em Deus, amém? Você crê nisso? A Bíblia fala, né, em 1 Coríntios capítulo 2, que o Espírito Santo sonda as coisas mais profundas em Deus. Ele sabe. Logo, o Espírito Santo sabe todas as coisas que Deus escreveu. O Espírito Santo conhece a história que Deus escreveu sobre aquela pessoa. As coisas que os sentidos naturais não podem conhecer, os olhos não podem ver, os ouvidos naturais não podem ouvir, o coração humano não pode perceber, são aquelas que Deus preparou. Então, o Espírito Santo que sonda as coisas em Deus, ele vem e revela para o nosso espírito, porque o Espírito Santo é o próprio Deus habitando em nós. Amém, queridos? Quantos tem o Espírito Santo habitando dentro de você? Então saiba que você tem, habitando em você, aquele que conhece todas as coisas sobre todas as pessoas. Amém? Vamos repetir isso? Diga: eu tenho habitando em mim aquele que conhece todas as coisas que Deus escreveu sobre todas as pessoas. Ele conhece tudo, inclusive
a minha verdadeira história. Faz sentido? Por isso que Jesus, quando a gente se aproxima dele, e a gente fala, Jesus, quero te seguir. O que ele diz para a gente? Negue-se a si mesmo. Ele está dizendo, desista da tua história que eu tenho uma melhor. Quer me seguir? Tem uma história de Deus, em Deus, preparada para você, escrita para você. Ele escreveu uma história, escreveu uma jornada. Ele tem uma carreira para nós. A Bíblia fala para a gente correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Por causa disso mesmo. Deus tem um livro. E quando ele estava criando todas as pessoas, ele pensou em cada um de uma forma individualizada. Deus é um Deus de todos, mas ele é um Deus de cada um. Ele é um Deus individual, ele nos chama pelo nome, ele nos conhece. Então ele começou a escrever os nossos dias, as obras, todas as coisas, né? As obras, as habilidades, a nossa jornada, tudo que nós deveríamos realizar, quem deveríamos ser, até os dons, as habilidades, os talentos, tudo Deus escreveu sobre a nossa vida. Nele tudo está preparado. É por isso que a Bíblia diz, vai dizer lá em Colossenses capítulo 3, que a nossa verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. A nossa verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus, está em Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia diz para a gente buscar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto, né? Tem muita gente pensando, né? Como é que eu vou fazer a minha vida? Como é que eu vou vencer a minha vida? Como é que eu vou fazer isso, aquilo? O que eu devo ser? O que eu devo fazer? Quais as melhores decisões? Ora, a Bíblia diz, tudo está preparado em Cristo Jesus. Por isso, a gente precisa buscar, de fato, em primeiro lugar, o reino de Deus, a presença de Deus, as coisas de Deus, as coisas do alto. E tudo nós vamos encontrar nele. E quando a gente encontra nele, tudo faz sentido. A gente aprende, ouve, discerne, recebe pelo Espírito Santo as coisas que por Deus nos estão reservadas, e quando a gente entende, faz sentido para a nossa vida, é só a gente caminhar em direção a estas coisas, olhando para o Senhor em obediência a Deus, nós caminhamos em direção a estas coisas, e nós encontramos estas coisas. Por isso que eu costumo dizer que no reino de Deus não tem vitórias pessoais. No reino de Deus não tem conquistas. No reino de Deus nós temos encontros. Você encontra com aquilo que está por Deus preparado para você. Já estava pronto, já estava preparado. Alguém vai perguntar, como é que você alcançou isso? Como é que você conseguiu aquilo? Como é que você realizou aquilo? Foi na tua força? Foi no teu braço? Foi na tua capacidade? Foi em teu entendimento? Foi sorte? Não, não foi nada disso. Foi Deus. Ele tinha preparado. Foi a graça de Deus que preparou. Eu ouvi do Espírito Santo, andei nessa direção, encontrei o que por Deus, em Cristo Jesus, estava reservado para mim. Amém? Então Deus tem uma história para todas as pessoas. Eu gosto muito de repetir o Salmo 139, o verso 16 diz assim, no teu livro, todos os meus dias, cada um deles foi escrito e determinado quando nenhum deles havia. Olha que tremendo, a gente não tinha nascido ainda e Deus já tinha escrito no livro dele todos os nossos dias. Cada um deles, não de forma genérica, cada um, individualizado, escrito e determinado todos os nossos dias, quando não havia ainda nenhum deles, ou seja, quando não tinha nascido. O salmista entendeu isso. Ele falou, os teus olhos me viram antes de eu nascer, a minha substância sendo formada no ventre da minha mãe. O Senhor já conhecia, o Senhor já tinha escrito a minha história. Ele entendeu isso pelo Espírito Santo. Efésios capítulo 2, texto que eu sempre cito também, vai dizer assim, somos feitura dele, ou seja, feitura significa criação de Deus, criação especial de Deus. A palavra no original é poema. Somos poema de Deus, Efésios 2:10. Somos criação especial de Deus. E ele diz assim, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus, de antemão, quer dizer, preparou antes, para que andássemos nelas. Então, está tudo pronto, em Cristo tem uma história. As obras, o caminho,
as realizações, até as habilidades, tudo está preparado em Cristo Jesus. Amém? Para mim, para você e para qualquer pessoa, tem uma história de Deus escrita para cada pessoa. Então, o que isso tem a ver com profecia? Ora, tem tudo a ver, porque profetizar é contar para as pessoas a verdadeira história delas. Provavelmente Deus não vai dar para você a história toda, mas vai te dar um recorte que vai direto no coração da pessoa. Então, profetizar isso é ouvir de Deus. Deus, o que o Senhor preparou para essa pessoa? Qual é a história dela? É por isso que, muitas vezes, quando profetizamos, aquilo que profetizamos pode parecer muito diferente do comportamento da pessoa. Principalmente se a pessoa está longe de Deus, fazendo seus próprios caminhos. Né? Eu gosto também de citar aquele momento que Deus, por exemplo, encontra-se com Jacó. O comportamento de Jacó não era bom. E ele está fugindo de casa, porque ele enganou seu pai, seu irmão, deu um rolo tremendo na família dele, ele está fugindo, porque o irmão disse que ia matá-lo. Ele não quer perder a vida. Então ele fez coisas erradas, estava fugindo, Deus encontra com ele, naquele lugar onde ele teve o sonho. E ele chama aquele lugar de Betel, casa de Deus. Ele teve aquele sonho onde os anjos subiam e desciam, traziam as coisas do céu. E ali Deus fala com ele. E quando Deus fala com Jacó, Deus não fala nada relacionado ao comportamento dele, embora também Deus depois, de alguma forma, alinhou, corrigiu o seu comportamento. Mas quando Deus encontra com Jacó, Deus diz para ele: ei, eu sou o Deus de Abraão, o seu avô, sou o Deus de Isaac, o seu pai, sou o teu Deus também. Eu tenho uma aliança com você. Eu tenho um futuro para você. Eu tenho uma descendência para você. Eu tenho uma herança para você. E Jacó está ali ouvindo aquelas coisas. Ele sabe que é de Deus. O que Deus estava dizendo? Deus estava contando a verdadeira história de Jacó. Contar a verdadeira história de alguém é falar da identidade desta pessoa. Deus estava dizendo: Jacó, sabe quem você realmente é? Você não é um enganador. Você não nasceu para ser enganador. Você nasceu para ser Israel. Você nasceu para ser príncipe de Deus. Amém? Então, profetizar isso é contar a história que Deus escreveu para a pessoa. É olhar para um Jacó e vê-lo como Israel. Porque o que está escrito diante de Deus é Israel e não Jacó. Amém? É você, por exemplo, encontrar um Gideão que está com medo e que está escondido, que está com a autoestima lá embaixo, se achando menos que nada. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não sirvo para nada, eu estou aqui escondido, eu não tenho esperança nem expectativa para o futuro. Encontrar um Gideão assim e dizer: ei, você sabe que você é valoroso? Você sabe que você é valoroso? Como assim eu sou valoroso? Eu não sirvo para nada, eu não tenho nada, minha família é a mais pobre, sem esperança, sem expectativa. Ei, valoroso, levanta-te, vai nessa força que eu te dou. Deus estava dizendo quem ele realmente era. E você vai ser um instrumento meu para livrar Israel das mãos dos midianitas. Gideão está tentando processar. Ele diz: espera aí, como é que é isso? Quem é que está falando comigo? Porque o que estão dizendo a meu respeito é tudo que eu não sou. Mas de fato era tudo que ele era. A verdadeira história de Gideão é que ele era um homem de Deus valoroso, valente, um libertador, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da graça, cheio da sabedoria, cheio de capacitação de Deus para livrar uma nação inteira. Um homem que com 300 pessoas venceu, pelo poder de Deus, obviamente, um exército de 135 mil midianitas capacitados, preparados para a guerra, com armas e tudo mais. Ele com 300, tocando a trombeta, venceu o grande exército dos midianitas.
Isso é profetizar, é contar a verdadeira história. É encontrar com Ruth, por exemplo, uma moça viúva, pobre, muito pobre, que não tinha o que comer, que não tinha futuro, que não tinha esperança, que não sabia o que ia ser da vida dela, e dizer que ela vai ter uma descendência abençoada. Né? Imagina encontrar com alguém assim, a pessoa sem expectativa, sem direção, ela imagina que aquela é, de fato, a história dela, é o que ela está vivendo. O marido morre, eles ficam sem nada, ela está seguindo a sua sogra, Noemi. Mas, de fato, em realidade, né, ou de uma maneira natural, não tinha muitas expectativas para Ruth. O que ela podia fazer? O que ela podia esperar? Né? Quem eu sou? Mas, de repente, a verdadeira história é: você vai ter acesso a tudo em Deus. Você vai ter um casamento abençoado, você vai ter uma descendência abençoada, você vai entrar na genealogia de Jesus. Você vai representar muitas coisas. Ela jamais poderia supor. Mas profetizar é isso. É contar a verdadeira história de alguém. É encontrar alguém no monturo. Monturo significa monte de lixo. Monte de coisa velha que não presta. Esse é o sentido de monturo. É encontrar alguém no monturo. É encontrar alguém absolutamente desencorajado, olhando para si e se achando nada, olhando para as suas circunstâncias e não tem possibilidade para mim. E dizer para essa pessoa: não é essa a história, tem uma outra história. Você será colocado entre os príncipes. E a Bíblia diz, em 1 Samuel capítulo 2, versículo 8, que Deus levanta o pobre do pó e desde o monturo e exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar um trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e Ele assentou sobre elas o mundo. É dizer: olha, Deus é poderoso para pegar você e te levar para um outro nível, para um outro lugar, porque tem uma outra história. Mas como eu vou fazer isso? Você nem precisa fazer e nem vai conseguir fazer, mas você só precisa crer. Se você crer, de Deus é o poder, porque Ele reina sobre tudo e sobre todos, Ele reina sobre o mundo, Ele reina sobre o universo, e Ele pode mudar totalmente a tua vida. Então, irmãos, isso é profetizar. Nós não falamos para as pessoas coisas agradáveis porque nós queremos. Né? Nós não ficamos elogiando uma pessoa. Vou profetizar para a pessoa: olha, você é uma pessoa maravilhosa, seus dentes estão lindos, brancos. Né? Essas facetas aí que você colocou são maravilhosas. Pode elogiar também, mas isso não é profetizar. Né? É bom elogiar, né? Olha que roupa linda e tal. Não. É bom fazer isso, é bom elogiar. Mas é muito mais do que isso. Profetizar é aquilo que você recebe do Espírito Santo sobre a vida de alguém. Não é para condenar, nem julgar, nem ameaçar, nem nada disso, porque profecia já foi confundida com essas coisas. A Bíblia diz enfaticamente: é para edificar. É para dizer: olha, tem uma história tremenda de Deus. É para encorajar. É para consolar. É para consolar. Então, quando Deus vê as pessoas, Deus vê as pessoas através de Cristo. Porque elas foram criadas em Cristo. Porque tem uma história de Deus escrita para elas. Para cada um de nós e para todas as pessoas, como nós já lemos e fundamentamos aqui, há uma história de Deus. Obviamente Deus conhece o comportamento e Deus sabe que todos nós, por causa do pecado, nós andamos por outros caminhos. O caminho de Deus é perfeito, mas nós escolhemos os nossos caminhos. Nós, em grande parte, somos frutos das nossas escolhas e muitas vezes das nossas escolhas pecaminosas, contrárias a Deus. Mas Deus é tão bom, tão gracioso, tão misericordioso, tão cheio de benignidade. E a Bíblia fala que é a benignidade que nos leva ao arrependimento, que quando Deus encontra conosco, Ele nos vê através de Cristo.
E é por isso que a Bíblia diz que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Por que Deus chama as coisas que não são como se já fossem? Porque nele já são. Amém? Porque nele já está estabelecido. Porque nele já está designado. Porque nele já está preparado. Veja, estou citando aqui Romanos capítulo 4, verso 17, diz assim: como está escrito, eu constituí como pai de muitas nações, se referindo a Abraão. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. Abraão creu no Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Ou as coisas que não são como se já fossem. Por isso que quando Jesus encontrava as pessoas, Jesus falava com as pessoas não de acordo com o comportamento delas, mas de acordo com o propósito que elas tinham em Deus. Jesus conversava com as pessoas de acordo com o destino que elas tinham em Deus. Jesus conversava e se aproximava das pessoas de acordo com a história que elas tinham em Deus. Jesus se aproxima, por exemplo, da mulher samaritana, uma mulher certamente ignorada, certamente resistida, certamente condenada pelas pessoas, pela sociedade, mas aquela mulher tinha um destino em Deus. E o destino dela era ser adoradora em espírito e em verdade. E Jesus sabia do contexto dela, pelo Espírito Santo ele sabia. Mas Jesus não fala a ela com base no contexto, Jesus fala com base no propósito. Jesus vai para a casa de um Zaqueu, corrupto, chefe dos publicanos, era o chefe da corrupção, chefe dos cobradores de impostos. Jesus não está olhando para o comportamento, mas Jesus está olhando para o destino. Aquele Zaqueu, corrupto, impuro, nasceu para ser justo, para ser puro diante de Deus. E a presença de Jesus transforma aquele homem. Amém, queridos? Por isso, profetizar então é contar para as pessoas a história que elas têm em Deus, ou parte da história. Por isso, guarda isso no seu coração, a essência da profecia é o amor. A gente captura pelo Espírito Santo, recebe pelo Espírito Santo direções, palavras, coisas a respeito das pessoas. Então não é o que está diante de nós, guarda isso, é aquilo que nós recebemos de Deus. O que falamos, falamos em fé, né? Eu costumo dizer que o justo vive pela fé e profetiza também pela fé. Amém? Então profetizar é ver as pessoas em Cristo, é ver as pessoas correndo em Cristo Jesus, ou quem sabe até já no final da corrida com o troféu na mão. Amém? Fala para alguém perto de você, eu te vejo em Cristo. E em Cristo você está bem melhor. Amém? Em Cristo nós somos muito melhores. Em Cristo, nele. Por isso que a profecia toca, muda o coração das pessoas. Porque é mais ou menos dizer para as pessoas, ei, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo nesse contexto? O que você está fazendo nesse caminho? O que você está fazendo nessa dificuldade? Tem uma verdadeira história para a tua vida, tem um plano de Deus para a tua vida. Quer ouvir um pouco do plano de Deus? Isso. E quando a gente solta a palavra que vem de Deus, o que Deus escreveu para a pessoa, o próprio Espírito de Deus toca também no coração da pessoa, testificando. Por isso que a gente não precisa e nem deve profetizar e ficar tentando convencer a pessoa do que a gente profetizou. A gente não precisa profetizar e ficar tentando explicar o que nós profetizamos. A gente fala em fé e deixa o Espírito Santo trabalhar com o coração da pessoa. Se a pessoa disser, não, isso não tem nada a ver comigo, ou até se o que nós falamos for julgado que não vem, não procede do Senhor, foi apenas uma tentativa de encorajar a pessoa, tudo bem. Mas se o Espírito de Deus testificar no coração dela, opa, muda tudo. O Espírito Santo é que se encarrega de convencer. É o Espírito Santo que diz para as pessoas, de uma forma que só Ele sabe dizer, é o Espírito Santo que diz, é isso, é para você. É isso que Deus tem para você. Esse é o caminho que Deus tem para você. Porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito e também nos capacita.
usando uma palavra mais moderna, nos empodera a nos tornar o que Ele disse que nós devemos ser nele. Amém? Ele nos capacita. Poxa, mas Deus está falando isso para mim, como é que eu vou me tornar isso? Ele nos dá capacidade. Primeiro, ele abre os olhos do nosso entendimento. Por isso que o Espírito Santo é o Espírito da revelação. Ele tira o véu dos nossos olhos. Ele revela, como uma máquina fotográfica que captura a imagem e já revela essa imagem. A gente captura as coisas do céu e o Espírito Santo revela que elas de fato são do céu. Ele é o Espírito da revelação. Então ele abre os olhos do nosso entendimento. Abre os olhos do entendimento de uma pessoa que recebe a palavra profética e ele capacita de alguma forma a pessoa a se tornar aquilo que ela está recebendo de Deus, se ela crer. Amém? É maravilhoso dizer isso para as pessoas. Dizer que ela é abençoada. A pessoa pode dizer, mas como eu sou abençoado se minha vida está tão difícil? São por causa dos caminhos, ou do pecado, ou das circunstâncias. Mas nós já fomos abençoados. A Bíblia diz isso, que antes de nós nascermos, nós já tínhamos sido abençoados. Amém? Fala para o seu vizinho, você é tão abençoado, que antes de você nascer, você já tinha sido abençoado. Amém? Então não aceite nada diferente disso, que você não é abençoado, porque você é. Diz a Bíblia em Efésios capítulo 1, verso 3, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, e o verbo está no passado, ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Ou seja, lá, no início de todas as coisas, quando Deus escreveu todas as coisas, designou todas as coisas, criou e deu propósito e sentido para todas as coisas, Ele escreveu a nossa vida e Ele já nos abençoou. Ele nos abençoou. É interessante entender essa visão de que Deus já fez no passado, já estava pronto em Deus, mas houve um tempo para a manifestação. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, e isso tem a ver também com a canção que o Beto escreveu, ele já tinha preparado todas as coisas. O Cordeiro já tinha sido morto antes da fundação do mundo, mas houve um tempo na sua manifestação. Apocalipse 3:8 diz assim, no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Também a palavra diz em Pedro que pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Veja, o cordeiro já tinha sido conhecido e morto antes da fundação do mundo, mas nos últimos tempos foi manifestado para nos abençoar, para o nosso favor. Amém? Assim também, nós já estávamos em Cristo. Assim também, nós fomos criados em Cristo. Porque Ele criou todas as coisas, Ele é o Senhor de todas as coisas, todas as pessoas foram criadas em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Então, quando nós profetizamos para alguém, nós falamos com base não no comportamento, mas na posição da pessoa em Cristo Jesus. Amém, amados? Então, Deus tem derramado essa graça sobre a igreja. E a gente sabe que Deus vai usar muitas pessoas para falar, para profetizar. Você vai ouvir de Deus? Como é que Deus fala? Deus fala dentro de você. De repente, um pensamento, uma direção. É interessante que o Espírito Santo até ele utiliza certas características para conversar conosco. Tem pessoas que falam, olha, quando eu sinto isso, eu sei que é o Espírito Santo. Quando eu tenho esse tipo de pensamento, quando eu tenho esse tipo de sensação. Mas o Espírito de Deus, de fato, habita em nós e se move em nós. Aquele que habita em nós é o próprio Deus. E aquele que habita em nós conhece todas as coisas, tanto a nosso respeito, como a respeito de todas as pessoas. E Deus quer trazer as coisas do céu. Através do Espírito, Ele conhece as coisas do céu, traz para o nosso coração e deseja, através da nossa boca, liberar as coisas do céu para as pessoas, liberar a história de Deus para as pessoas.
A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que a Bíblia diz, que nós cremos e que nós pregamos. E ao falar, pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus já vai estar falando com as pessoas. Eu sinto, irmãos, que Deus neste tempo vai romper muitas barreiras entre as pessoas. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é não limite Deus. Ele vai usar sua vida em qualquer lugar, na igreja, fora da igreja, no trabalho, na escola, na faculdade, na lanchonete, no metrô, andando pelo caminho, na praça. De repente você senta do lado de uma pessoa e você sente o Espírito Santo dizer para você, diga isso para ela. Mas Senhor, por que eu vou dizer isso para essa pessoa se eu nem a conheço? Fique tranquilo. O Espírito Santo a conhece e o Espírito Santo está falando com ela. Amém? Então apenas seja instrumento de Deus. Ah, mas eu tenho vergonha. Vença a vergonha. Ele não teve vergonha de morrer na cruz por nós. Nós somos servos do Senhor. Amém? Então, fique sempre atento. Estando num lugar, em qualquer lugar, porque você é servo, serva de Deus. Sempre pergunte, Deus, o Senhor quer falar com alguém? O Senhor quer abençoar alguém? O Senhor quer contar alguma coisa da história dessa pessoa? E porque o Espírito habita em você, porque o Espírito se move em você, se o Senhor quiser tocar alguém, Ele vai falar através de você. Não é ficar inventando coisas, mas é se colocar disponível, essa disposição proativa, né? Disponível o tempo todo, em qualquer lugar, sentado na calçada na frente da sua casa. Deus, eu estou aqui disponível. Se passar alguém que o Senhor quer abençoar, o Senhor pode usar a minha vida. E pode ter certeza que Deus vai estar falando com as pessoas. Mas e se aquela pessoa for uma pessoa, sei lá, difícil, que não crê em Deus, anti-Deus? Irmãos, Deus fala com as pessoas. Amém? Lembra no tempo de José? Deus falou com Faraó, Deus deu um sonho para Faraó. Se José pensasse assim, não, Deus não dá sonho para Faraó, porque Faraó é Faraó. Né? José podia pensar, eu estou aqui na cadeia, como é que Deus vai falar com o Faraó? José falou assim, Deus, eu estou disponível. Deus falou, então vai lá e revela o sonho que eu dei para Faraó. Porque Deus fala com um e também fala com outro. O Espírito age em um e também age outro. Quando José foi a Faraó e revelou o sonho dele, na hora Faraó sabia, isso é de Deus, faz todo sentido. E Deus usou tanto José como Faraó naquele contexto para preservar muita gente, inclusive o próprio povo de Deus. Pedro era um cara, por exemplo, que tinha muitas barreiras, apesar de ser Pedro, né? Apesar de andar com o Senhor e apesar de ser perdoado pelo Senhor, de negar, ser perdoado, você conhece a história. Mas ele ainda tinha muitas barreiras em relação ao plano e propósito de Deus para as pessoas. Ele era um judeu. Na mente de Pedro tinha uma coisa. Deus veio apenas para os judeus, não para os gentios, aqueles que não eram judeus. Deus veio só para os judeus. Deus não fala para as outras pessoas. Quem é que Deus escolhe para quebrar esse paradigma? Pedro. Quando Deus abriu o evangelho da graça aos gentios, envolveu Pedro no processo. Deus começa a falar com um homem chamado Cornélio, um homem piedoso, que orava a Deus, mesmo sem entendimento. Ele orava a Deus. Ele era um homem generoso, fazia muitas ofertas, dava esmolas. E Deus manda um anjo falar com Cornélio. Esse anjo chega para Cornélio e diz, Cornélio, você é conhecido, Deus te conhece. Cornélio nem se converteu ainda, mas ele crê em Deus, da forma dele. E o anjo vem e fala, olha, você é conhecido no céu. A gente te conhece desde o céu. E óbvio, tinha uma história para Cornélio no céu, não só para Cornélio, da sua casa e muitos outros. E aí o anjo fala assim, é o seguinte, manda umas pessoas lá na casa de Pedro e manda chamar ele para fazer um culto aqui na sua casa, pensa. Acho que Cornélio pensou assim, tá bom, tá mandando, eu faço. Mas Deus fala com um e fala com o outro. Nisso, Pedro está na casa de um anfitrião, Simão, um curtidor, perto da praia.
devia estar um calor, ele sobe na laje, estou aqui contextualizando. E ele está lá, ele tem uma visão de animais impuros, segundo a lei. E ele sabia o que aquilo significava. Animal impuro, segundo a lei, significa não coma, não toque, não é para você. E Deus fala com Pedro nessa visão, olha, pode comer a carne desses animais aí. Ele fala com ele, de jeito nenhum, esses animais são impuros. Aí Deus fala com Pedro assim, então vamos falar sobre isso. Esse é o ponto, Pedro, é isso que eu quero tratar com você, sobre impureza. Nunca chame de impuro aquilo que eu purifiquei, aquilo que eu fiz, aquilo que eu santifiquei. Pedro na hora entendeu, não tinha a ver com animais, não tinha a ver com a lei, tinha a ver com pessoas. E Pedro está pensando assim, peraí, isso significa que existe a possibilidade de o Senhor Deus falar com pessoas, até com pessoas estranhas, que não são judias, que são estranhos às alianças. Será que o Senhor ama todas as pessoas? Será que o Senhor pode converter as pessoas? Será que o Senhor pode tocar as pessoas? Tem essa possibilidade, Deus? Quando ele está pensando sobre essas coisas, entendendo a visão, a campainha toca. Não tinha campainha, mas vamos. Pedro, tem uns homens te chamando aí. Ele vai lá, pois não, olha, veio um anjo lá e mandou vir te chamar para fazer uma célula lá na casa de Cornélio. Pronto. Ele pensou, como é que eu vou fazer um culto lá? Mas Deus falou, vai. E Pedro foi. Pedro chegou lá assim, meio constrangido, já estava a galera toda lá reunida, todo mundo esperando. E Cornélio falou, olha, Pedro falou, mandaram eu vir aqui e o que é? O que está pegando? Cornélio fala, ele repete, olha, é o seguinte, veio um anjo aqui e me disse para te chamar, para você pregar o evangelho aqui em casa para a gente, e que nós deveríamos ouvir as tuas palavras, nós obedecemos, agora é com você. Pedro lá constrangidão, judeu, ele começa mais ou menos assim, bom, vocês sabem que eu sou judeu e que por minha crença básica é que Deus não fala com as outras pessoas fora de Israel. Mas, como tudo isso aconteceu, e Deus estava falando aqui, mandou um anjo aqui, me deu uma visão lá, então eu vou começar a falar de Jesus Cristo, o Senhor, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, e Pedro começa a sua palavra. Quando ele começa a palavra, todo mundo foi batizado no Espírito Santo. Eles nem aceitaram a Jesus, não foi como em Atos, né? Que faremos? Receba Jesus, não. Eles já foram batizados no Espírito Santo. Deus estava arrebentando as barreiras, principalmente as de Pedro. E Deus estava dizendo, ei, eu falo com as pessoas, elas são minhas. Eu toco quem eu quiser, eu transformo quem eu quiser, quem der espaço no coração. Tem uma história para cada uma dessas pessoas. E quando elas foram batizadas com o Espírito Santo, Pedro fica ali olhando, e ele fala com os companheiros assim, não tem jeito, né? Como é que a gente não vai batizar nas águas essas pessoas? Elas já foram batizadas pelo Espírito Santo. Foi atropelado aqui. Significa de fato que Deus ama todas as pessoas. Pedro entendeu isso. E assim o Evangelho foi aberto a partir desse episódio para todos os gentios. Estou dizendo isso, irmãos, e estou encerrando com isso, porque eu creio que esse é um tempo de Deus botar amor no nosso coração pelas pessoas, e Ele está dizendo para a gente o seguinte, não olhe na carne, olhe no espírito, não se encane com o comportamento. Se você ficar olhando para o comportamento das pessoas, você vai ficar discutindo com as pessoas, né? Talvez acusando, talvez até julgando, talvez criando barreiras. Apenas ame. Ame até os seus inimigos, até quem fala mal de você, até quem te roubou a túnica. Roubou a sua túnica? Dá a capa. Teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E se tiver sede, dá-lhe de beber. E se ele não tiver o que fazer em casa, convida ele para comer uma pizza com você.
Mas e o comportamento dessa pessoa? Não concordamos com o comportamento errado, nem na vida das pessoas, nem em nossa vida. Amém? Deus não coaduna, não tem unidade com o pecado, mas Ele ama as pessoas. E Deus quer se revelar às pessoas. E profetizar isso é dizer para as pessoas: ei, cara, tem uma história de Deus para você. Quer ouvir uma parte da história de Deus que o Espírito Santo me mostrou? Eu ouvi do Espírito Santo isso aqui, a seu respeito. Tem a ver? Coisas que encorajam, coisas que edificam, coisas que consolam. E de repente o Espírito Santo trabalhando no coração daquela pessoa, ela vai dizer: cara, você sabe que eu sempre tive um sentimento sobre isso? Isso só pode ser Deus. Sim, eu creio nisso daí. Então, sai dessa história que você está vivendo e começa a viver a história de Deus. E começa a viver a história de Cristo. Mas eu estou numa história tão diferente, como é que eu vou viver essa nova história? Ele te dá graça, Ele te capacita, você só precisa crer. E eu sei que nesse tempo muita gente vai dizer: eu quero a história que eu tenho em Deus, eu quero viver a verdadeira história, eu quero a minha verdadeira vida que está escondida com Cristo em Deus, eu quero o meu destino verdadeiro, eu quero viver o meu propósito, eu quero viver a minha jornada. Amém? Isso é profetizar, contar para as pessoas a história que Deus escreveu sobre elas. Amém, amados? Vamos ficar em pé, vamos orar sobre isso. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero fazer uma oração pedindo que o Senhor abra os nossos olhos e o Senhor, na graça e na misericórdia dEle, revele a você mais da tua própria história. Mas também, se você quer ser instrumento de Deus neste tempo, para abençoar pessoas, para amar pessoas, para edificar pessoas, para encorajar pessoas, para consolar pessoas, eu te encorajo a abrir o coração e dizer: Espírito Santo, eu quero isso. Eu quero ser um instrumento de Deus para outras pessoas. Amém? E se você quer, eu também vou orar por você. Eu creio que o Espírito está liberando isso neste tempo. Nós estamos mergulhando neste rio cada vez mais. Eu vou dizer para os irmãos, tem sido uma jornada maravilhosa. Um tempo muito, muito, muito abençoador. Muitos testemunhos têm surgido em nosso meio de pessoas que foram tocadas profundamente pelo Espírito de Deus, que conhece a nossa verdadeira história. Às vezes a pessoa fica até chocada, porque a pessoa pensa que Deus vai encontrar com ela para condenar. E Deus encontra dizendo: ei, tem uma história muito melhor, sai disso daí. E quando a pessoa ouve a história de Deus, ela fala: eu sempre quis isso. Eu nem sei porque eu andei nesses outros caminhos, mas eu sempre quis isso no meu coração. E sabe, a verdadeira história não fala só de coisas místicas ou espirituais. Fala de vida, de jornada, de propósito, de habilidades, de dons, de carreira, de talento, de escolhas, de um monte de coisa, de vida prática. Deus é um Deus prático. Amém? E fala com a nossa vida, e bate lá no coração da pessoa. A pessoa fala: eu creio nisso, isso vem de Deus, é isso que eu quero mudar de vida, eu quero andar em Cristo Jesus, porque ela vai entender pelo Espírito Santo, ela foi criada em Cristo, para viver para a glória dEle, para viver nele. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Amém? Nós somos o tipo de gente que está interessado só nessa história, a história de Deus para nós, individualmente, a história de Deus para nós, como igreja, corpo, coletivo, e a história de Deus para aqueles ou aquelas pessoas para as quais Deus nos enviar. Deus vai te enviar para algumas pessoas, outras Ele vai trazer até você, outras Ele vai dar lembrança, e o Espírito vai carregar o seu coração de coisas para falar para as pessoas. Abra sua boca e fale em fé. E sem preocupação, né, no sentido de ficar com medo. Fale para as pessoas e diga para elas: avalie aí. Tem sentido? Faz sentido para você o que eu estou dizendo? Se não faz, joga fora. Mas se faz, considera no seu coração que é Deus falando com você, porque Ele tem uma nova história para a sua vida. Amém? Vamos nos apresentar assim para o Espírito Santo nessa manhã, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor amado,
Aqui nós estamos diante da Tua graça, diante da Tua misericórdia, diante do Teu amor, diante do Teu Espírito Santo, para dizer: usa-nos, ó Deus, como instrumentos Teus neste tempo, nesta geração. Senhor, usa a nossa vida apesar de nós, além de nós, além das nossas limitações, além das nossas barreiras, além até da nossa incredulidade. Ó Espírito Santo, nós nos rendemos a Ti. Eis-nos aqui para sermos instrumentos Teus. Queremos abrir a nossa boca e falar as Tuas palavras, a história que o Senhor escreveu sobre a vida de pessoas que amamos. E as pessoas que amamos são todas as pessoas, porque o Senhor ama todas as pessoas. Eis-nos aqui, Senhor, como servos, como filhos, como igreja. Eis-nos aqui, Espírito Santo. Obrigado por vir habitar em nós. Não há nenhum outro privilégio que seja maior do que esse. O Senhor habitando em nós, o Teu Espírito habitando em nós. E Senhor, pela fé, eu ativo essa graça profética, esta unção profética sobre a igreja, sobre os meus irmãos e irmãs, sobre todos os que aqui estão, os que ouvirão esta palavra. Eu ativo isso em nome de Jesus. Receba essa graça profética, esse derramar profético, esse liberar profético, esta unção profética em tua vida, em nome de Jesus. Esse é um tempo profético e muitas pessoas serão alcançadas pelo evangelismo de poder, porque terão suas vidas e corações revelados, a verdadeira história revelada pela palavra profética, e terão as suas histórias transformadas em nome de Jesus. Eu libero, ativo isso sobre a tua vida. Libera a tua unção, Espírito Santo. Libera o teu poder, Espírito Santo. Libera a tua graça, Espírito Santo. Mais do teu poder, mais da tua unção, mais da tua graça. Espírito Santo de Deus. Espírito de Deus. Libera sobre nós. Amém. Aleluia. E agora, irmãos, para corresponder com o Senhor, eu sinto que sempre, quando o Senhor libera algo sobre a nossa vida, por sua palavra e por sua unção, é bom que a gente corresponda com o Senhor. É bom que a gente haja em fé, tenha uma atitude de fé na direção da palavra que nós recebemos. E para ter uma atitude de fé, antes de encerrar nosso culto, eu quero te encorajar a orar com alguém. Escolha alguém para você orar nesse momento, amém? E escolha alguém, sei lá, os irmãos podem escolher os irmãos, as irmãs com as irmãs, ou nem vou colocar a regra aqui. Se você quiser corresponder com Deus, escolha alguém. Pastor, o que eu vou fazer com essa pessoa? Primeiro, não ore ainda não. Receba a instrução, não ore ainda. Receba a instrução aqui. Só escolha alguém por enquanto. Se você não souber o nome, pergunta o nome, né? Mas não ora ainda. Vamos fazer todos juntos. Chega junto de alguém. E você vai propor no seu coração, no mínimo, abençoar a vida dessa pessoa. Amém? E o que é abençoar? Abençoar é dizer que o Senhor te abençoe, te guarde, te fortaleça, abençoe sua vida, sua casa, sua família. Nós cremos que fomos chamados para abençoar. Amém? Mas, antes de orar, nós vamos ter um tempo. Alguns segundos, não vou dizer minuto, que hoje em dia as pessoas são tão ansiosas, passa de 30 segundos, a pessoa já começa, né? Então uns 30 segundos. E aí, vou pedir para o Beto aqui, depois de um tempinho, alguns segundos, ele vai falar assim, pode orar, vamos orar. E aí nesse momento é que você vai orar pela pessoa. Primeiro você ora, depois você recebe a oração. Amém? Você ora e recebe. Mas eu não sei orar. Você sabe dizer Deus te abençoe, então você sabe orar. Amém? Mas antes de orar, neste tempo, você vai ficar diante da pessoa aí com os teus olhos fechados e vai perguntar para o Espírito Santo, Espírito Santo, você quer abençoar essa pessoa de alguma forma especial? Tem alguma coisa que o Senhor quer falar para ela? Lembra que o Espírito Santo é aquele que lê a nossa história, amém? É maravilhoso porque o Espírito Santo conhece muito da nossa história, elas conhecem tudo
todos os detalhes da nossa história em Deus. E Ele vai soltando assim, trechos, recortes da nossa história. E se você sentir de falar alguma coisa específica, algo que veio no seu coração, então fale. Ah, mas eu não senti nada nesse período. Não tem problema, abençoe. Mas sentir de falar alguma coisa específica, fale. Para encorajar, para edificar e para consolar. Amém? Não é para corrigir, nem me ameaçar, nem pedir dinheiro. Olha, irmão, Deus falou que você vai me emprestar um dia. Não, isso não vem de Deus. Para com isso. E nem daqueles toques assim, olha, Deus está me revelando que é você que vai me pagar o almoço hoje. Não, também não, né? Se quiser, amém. É uma boa coisa que você faz, mas não é isso. É na liberdade que nós temos no Senhor e no Espírito Santo, dizer, Espírito Santo, eu amo essa pessoa em Cristo Jesus. E eu te pergunto, o Senhor quer abençoá-la de alguma forma? Porque esse é um exercício que nós temos que fazer continuamente neste tempo. Em qualquer lugar, como eu falei. Na cafeteria, no ônibus, na praça, no trabalho, na escola, faculdade, com os amigos, na festa. Está todo mundo curtindo lá e você está perguntando, Senhor, o Senhor quer abençoar alguém aqui? Eis-me aqui. Quer falar alguma coisa para alguém? Fala o meu coração e eu vou ser instrumento para profetizar. Profetizar é contar da história que Deus escreveu sobre essa pessoa. Vamos fazer isso então? Amém? Então, por enquanto, fique diante da pessoa em silêncio. E o Beto vai estar aqui adorando, conduzindo a adoração com os irmãos. Daqui um tempinho, sei lá, 1 minuto, ele vai falar assim, vamos orar. E aí você pode abrir os olhos e orar por essa pessoa. Amém? Em nome de Jesus, na direção do Espírito Santo de Deus, é que vamos fazer isso. Amém. Só assim faz-me ver da maneira que em Cristo nos vê. E só assim faz-me ouvir como ouves aí. Assim me fazes falar como tu, que é a própria palavra, me faz cantar coisas que vão muito além. Profetizar é contar a verdadeira história de alguém. Só assim faz-me ver da maneira que em Cristo nos vê. Só assim faz-me ouvir como ouves aí. Assim me fazes falar como tu, que é a própria palavra, me faz cantar coisas que vão muito além. Profetizar é contar a verdadeira história de alguém que tu amas. Que tu amas, que tu amas. Pode orar por alguém?